Oi, gente, eu voltei porque o que aconteceu é que caiu. Então, eu preciso aqui voltar a falar com vocês. Que bom que vocês estão entrando de novo. Preciso. Oh, ok. Que bom que vocês estão entrando de novo. Encerrou sem querer. Pois é, Marcelo, sem querer. Eu também não queria, não. Tô de volta. Então, voltando aqui. A gente precisa perceber que a música clássica, esse mundo que a gente vive, que a gente gosta, seja você amador, seja professor, seja você estudante para ser pianista de verdade, né, de verdade, depois tem uns de mentira, quero dizer, pianista profissional, seja você um pianista profissional, a gente precisa abraçar o fato de que a música, para a grande esmagadora maioria das pessoas, a música clássica é algo irrelevante. Por exemplo, semana passada um vídeo meu sobre Beethoven viralizou. Mas eu não estava falando exatamente de música clássica, eu estava falando sobre a personalidade dele, de uma coisa maravilhosa que ele fez. Eu recebi mais de 10 mil novos seguidores, chegou a quase 300 mil views. Isso pra mim é viralizar. Para as pessoas que não tratam de música clássica, isso não é nada. Mas então, assim, para a grande maioria das pessoas, ela não é relevante. Para a grande maioria das pessoas, a música clássica é assim: ah, eu não sou rico o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou branco o suficiente, eu não sou, sei lá, eu não moro na Zona Sul o suficiente para entender de música clássica. E não é isso. A gente sabe que não é. No Brasil, por exemplo, a grande camada que mais sustenta a música clássica, né, são as famílias que vêm dos projetos sociais, porque na verdade hoje quem recebe educação musical clássica no Brasil, a grande maioria é da classe C, às vezes classe D, e algumas pessoas da classe B. A classe A, ela não tem formação musical. Não tem. Não tem. Tipo, você vai conversar com uma menina que é lá do Neugibá, ela vem do projeto social do Neugibá, ela toca trompa, ela tem 15 anos, ela mora numa favela de Salvador. Por conta desse projeto, você senta com ela, você consegue falar de Mahler com ela. Mas aí, se você encontra com o presidente de uma companhia lá na Berrini, lá em São Paulo, você sabe muito bem o que é a Berrini, onde tem as grandes companhias ali, você vai lá falar com uma... Já aconteceu isso comigo. Presidente de uma grande companhia, se você falar pra ele quem é Mahler, ele não sabe quem é Mahler. E nem o filho dele sabe quem é Mahler. Então a música clássica hoje não é dizer que ela é de elite. Não, ela é de quem se interessa e ela é de quem recebe esse conhecimento. É tão interessante por conta de tantos projetos sociais. Hoje, a classe A no Brasil, ela não sabe nada de música clássica. A classe B, alguns, e a classe C, a grande maioria das pessoas que conhecem, que estão estudando, que estão entrando nas universidades, que estão representando o Brasil fora, que vem da classe C no Brasil. Entendeu? Então, assim... E por que eu tô falando isso? Porque isso é um contexto histórico, atual. A história, ela desmistifica as coisas para nós. Ela traz a verdade. Então, se é importante que a gente saiba da nossa história hoje, por que não seria importante saber da história para interpretar, ouvir e tocar as obras dos compositores e compositoras do período, né, da música clássica? Porque a música clássica, ela é cheia de história. Ela é cheia de filosofia. Ela é resultado do que Hegel dizia do Zeitgeist, que é o quê? Do espírito do seu tempo. A música clássica, ela é resultado do espírito do seu tempo. Tá? Então, quando você sabe o que é o Aufklärung, quando você sabe quem era Immanuel Kant, quando você entende qual a importância de Bonn naquele sistema de eleitorado, de cidades eleitoradas dentro de um sistema geopolítico complexo como era a Alemanha e o Império Austríaco naquele tempo, quando você sabe como eram as relações patrão-empregado de músico, o que significa Fá menor, por que a forma sonata foi modificada, o que Beethoven modificou, tudo fica mais fácil.
para você interpretar. Agora, o que pode acontecer se você não souber o contexto histórico? O que vai acontecer com você é que você vai ter uma interpretação vazia, pequena, cansativa, chata, tudo vai soar do mesmo jeito. Você olha piano e piano é sempre o mesmo piano. Tem vários tipos de piano. Mas a música popular brasileira está se sobrepondo à música clássica. Me corrija se estou errado, estou falando harmonicamente realmente em relação à história da música. Sobrepõe, eu não entendi. A música popular brasileira, que música popular brasileira você está falando? A MPB? Então, gente, eu não vou entrar nesse discurso estético aqui, porque essa aqui é uma live, ela é uma live de aquecimento para minha live do dia 11, do 11 às 20 horas, onde, inclusive, quem quiser receber o link, coloca quero, que você vai receber o link no seu direct. Essa live aqui é para te lembrar que no dia 11, e te mostrar um pouco do que é o meu conhecimento, tô aqui te mostrando o meu conhecimento. Eu que tenho doutorado em História da Música, em Piano Performance pela Universidade de Miami, né? Sou pianista com carreira internacional, faço 40 concertos por ano, gravações e tudo mais. E eu abro o meu Instagram aqui para você hoje para te mostrar um pouco desse conhecimento de História da Música que tem em um dos cursos, que é o de Bach Abrams. Então, o de Bach Abrams vai dar esse conhecimento histórico, estilístico, para você interpretar com mais propriedade. E o Piano Fluente, que é o meu outro curso, que é sobre técnica pura, vai te capacitar fisicamente e mentalmente para você executar isso. Então, esses dois cursos estão juntos. Pela primeira vez, eu não sei quando, provavelmente a única vez, na minha live, na minha oferta de Black Friday Infinita do Piano. Estão juntos com acesso vitalício. Vitalício significa que todas as atualizações futuras que eu vou fazer, você também vai ter acesso. Você nunca mais vai precisar pagar nada. Você vai ter todo esse meu conhecimento com você para sempre, para o resto da vida. E eu, como eu falei, eu não vou entrar em assunto para você receber, desculpa o link, escreva quero aqui para você receber no seu direct. Então, essas elites estão se lixando para alta cultura, talvez seja isso. O foco deles é como tocar um negócio bem sucedido. Eu não sei, eu não tenho raiva de elite, eu só tô dizendo assim que eu acho que assim, o bonito, o interessante de se ter acesso, ter recursos e tudo mais, é você se cultivar. Então, cultura vem daí, de cultivo. E o que eu percebo, quando eu falo isso, eu não tô querendo falar mal da elite. Eu tô querendo dizer como muita gente que, inclusive, mora nas favelas, essas favelas que a gente morre de medo delas, né? No Brasil, a gente tem essa coisa, muita gente ali, muito jovem ali, tá estudando violino, tá estudando violoncelo, sabe mais Beethoven do que quem tá na berrine. É disso que eu tô falando, tô querendo só desconstruir um pouco esse pensamento social que a gente tem no Brasil. Outra coisa, um Brasil que a gente esquece é o Brasil do interior. Eu sou do interior, eu sou de uma cidade caótica do interior. Não é uma cidade bonitinha, tipo Tiradentes, não. Eu sou de Caratinga, não, eu sou de Deus, sou de Jesus, mas eu nasci em Caratinga, Minas Gerais, que é uma cidade caótica. Sabe aquela cidade de médio porte brasileira que não sabe pra que veio? Que ela começa a crescer de qualquer jeito e vai ficando aquele negócio, aquela coisa maluca, confusa. Tem 80 mil habitantes e não tem uma sala de concerto, entende? Tem várias coisas boas, mas não tem isso. Então, esse interior do Brasil também eu saí de lá, né? Claro, eu sou da classe média, sou, né, digamos assim, classe B, digamos assim. Mas essa não é a questão. O que eu quero dizer pra vocês é que é o seguinte, sem contexto histórico, sem uma análise histórica profunda, você vai tocar com medo. O que isso vai mudar na sua vida? Agora vamos pensar numa coisa que a pessoa vai tocar Chopin e aí a professora diz assim, olha, digamos, por exemplo, Chopin, a gente fala muito dos noturnos e tal, eu tenho que fazer uma live só sobre Chopin, mas não podemos esquecer os estudos, né? Ele escreveu 24 estudos, aliás, hoje eu lancei um vídeo novo no meu YouTube, tá lá, tá? Quando sair daqui você pode ir pra lá assistir esse vídeo novo, que são as 5 características principais do romantismo.
Uma das coisas que eu falo é o heroísmo. Era um tempo de heróis e heroínas. E o recital de piano era, na verdade, uma grande batalha. E Chopin escreve 24 estudos para piano porque ele queria melhorar a técnica dele. Então ele escreve 24 estudos, são 24 músicas. Então quando você pega o Revolucionário, que ele escreve quando ele está na viagem para Paris, ele fica sabendo que teve o levante na sua cidade, na Polônia, ele escreve o estudo Revolucionário. O que era o levante? A Polônia ela era ocupada pelos russos, porque russos têm essa mania de ocupar a terra dos outros. Entendeu? Então, os russos, com essa mania deles, que é um negócio que tá neles, né? Que nasceu com eles, parece. Então, os russos foram lá, invadiram a Polônia, tomaram a Polônia. E aí chegou uma hora que a Polônia cansou e queria se libertar dos russos. Fizeram um levante, deu errado. Os russos continuaram lá, mas não sei quanto tempo. E aí Chopin escreve o estudo revolucionário. Então, quando ele começa... Ai, gente... Quando ele está tocando os estudos, ele escreve o estudo revolucionário, ele está justamente sonhando com uma revolução na sua própria terra. E, ok, eu vou estudar o estudo revolucionário, só me interessa tocar bem, porque afinal de contas é um estudo de virtuosismo. Sim, em primeiro lugar você tem que ter todas as notas. Mas, em segundo lugar, ajuda muito saber disso. Então, tocar Bach como se deve, Beethoven como se deve e Chopin como se deve, não é só uma questão de manter a tradição, é uma questão de paz. A partir do momento que você sabe interpretar, você vai trazer a sua ideia em cima daquela interpretação, percebe? E você sai do lugar do toca bonito, toca piano, não é forte assim, é forte assado. Que tipo de forte você quer? E por que seria isso? Isso sempre foi uma pergunta que eu fiz para mim. Do romantismo, então, é muito legal estudar o cenário onde viveu Chopin e as lutas que ele se enfrentou. Gente, tá tudo isso no meu de Bach a Brahms, que é um dos meus cursos. Então, antes de finalizar essa aula, queria lembrar para vocês o seguinte, que antes da interpretação vem o estilo. E antes do estilo, vem o contexto histórico. Então, o contexto histórico é para você entender. É como se você tirasse uma foto do que era o tempo dessas pessoas. O estilo é a linguagem dele. É a linguagem desse pianista, a linguagem desse compositor naquele tempo. E a interpretação é o que você vai colocar. É a sua emoção, é o seu repertório de emoções dentro desse conhecimento histórico e estilístico que você tem. Agora, o que é importante entender é que, para mim, nós vivemos num tempo, um dos tempos mais maravilhosos e mais tenebrosos que a humanidade já viveu. Porque essa conexão que a gente tem aqui, né, eu poder falar no meu celular, você receber na sua casa, é mágica, mas ela é perigosa também. Então, basta você precisa escolher, você precisa ser curador seu, você não pode deixar o algoritmo tomar as decisões para você. Então, o que você precisa fazer? É entender que isso é uma bênção, a gente poder ter essa conexão e eu poder te passar conhecimentos que eu tive durante toda a vida, sendo pianista, estudando com os melhores professores do mundo, indo para as maiores universidades, lendo todos os livros que eu pude colocar minha mão neles. E tudo isso está compilado, organizado, mastigado para você tocar melhor. Eu não acho que você precise ir para a faculdade, nem fazer mestrado, nem doutorado, se você só quer tocar amadoramente da melhor forma possível. Você que é professor, professora no interior do Brasil,
né? Esse interior maravilhoso, cheio de talento. Você quer falar melhor para os seus alunos, você quer estar mais equipado para os seus alunos, tanto como pianista técnico, mas também trazendo para eles conhecimento estilístico interpretativo. Você sabia que as crianças lá na China, as crianças lá na União Soviética, na Rússia, na Ucrânia, na Alemanha, na França, elas recebem esse conhecimento estilístico logo de cara. Elas não esperam depois para a faculdade aprender. Então você não sabe, às vezes algum aluno seu pode vir a ser um grande pianista, um grande maestro, uma grande flautista. Então esse conhecimento precisa acontecer logo. E então eu trouxe tudo, coloquei no de Bach Brahms, mas também a gente tem o piano fluente. Então, para terminar essa aula aqui, primeiro eu queria também perguntar para você que pergunta você tem sobre técnica, sobre história da música. Tem alguma pergunta sobre história da música? Alguma coisa que você sente falta na hora que você vai tocar, interpretar? Me conta aqui. Tô vendo as pessoas aqui. Rua do Sal. Eu nasci na rua João Pinheiro. Gente, não deixe de escrever quero para você receber. Você fez bife de tudo que estudou, experimentou? Sim. Então tá tudo isso no meu curso de Bach Brahms. Escreva quero para você receber o link no seu direct. O link para se inscrever para essa live do dia 11/11 às 20 horas, onde eu vou te mostrar o que vai acontecer. Nessa live é minha live de Black Friday. Eu nunca fiz uma oferta de Black Friday, é a primeira vez que eu faço. E eu não sei quando eu vou fazer uma oferta como essa, onde eu vou juntar os meus dois cursos, o piano fluente e o de Bach Brahms. O piano fluente é técnica, de Bach Brahms é história da música, estilo e interpretação, os dois juntos com acesso vitalício para o resto da vida. Significa que você vai evoluir, você vai melhorar, você às vezes vai ter épocas que você vai precisar, você está estudando muito Chopin, você quer ir lá ler sobre aquilo, depois você quer saber como é que você vai estudar, ler não, você vai assistir minhas aulas, você quer saber como você vai estudar determinada coisa de Chopin, você está com um problema técnico, você vai lá no piano fluente, isso tudo para o resto da vida, e vai ter atualizações futuras. Essas atualizações futuras estão incluídas também. E aí eu quero lembrar para você que se você estiver lá na hora, no dia 11/11 às 20 horas, você vai ter acesso a uma oferta muito especial, bônus exclusivos que só serão liberados naquela hora, tá? E se você é meu aluno, você sabe que você tem uma condição especial, né? Você já é meu aluno, você pode migrar pro vitalício, não tem que ficar renovando, sem taxa de renovação. Então você migra, você vai ter uma oferta muito especial porque você é meu aluno, para você continuar comigo sempre. Você já me conhece, você já sabe a minha entrega, já sabe como é que é. Você não vai querer largar esses cursos. Agora eu preciso te dizer uma coisa, gente. Nenhuma oferta vai acontecer antes disso, tá? Ninguém vai te ligar, vai te mandar mensagem, ninguém vai falar meia hora antes, uma hora antes, um dia antes. Eu tenho uma oferta especial agora. Não. A minha oferta só vai ser revelada no dia 11/11 às 20 horas. E você precisa estar lá, então você precisa se inscrever para ir. Existem sites, ok. Beethoven escreveu sonatas pensando em um conceito solo de um pianista? Não. As sonatas, elas são cartas ao longo da vida. São cartas que ele escreveu para a humanidade. E ao mesmo tempo exercícios de composição. Cada vez que ele escrevia várias sonatas, depois ele escrevia uma grande sinfonia. E ele era o grande pianista. Então, no início, ele escrevia sonatas para ele. Como você sabe, talvez você não saiba, sonatas não eram grandes obras. Né? Era coisa para você tocar em casa, para o autoentretenimento, porque naquela época não tinha Spotify, não tinha televisão, não tinha YouTube, não tinha nada disso. As pessoas se entretinham tocando. Coisa maravilhosa, né? Então, Beethoven começa a escrever cada vez mais difícil. As pessoas começaram a ter que estudar muito para conseguir tocar as sonatas dele. E elas passaram a ser obras de recital, né? É isso. Fiz mestrado em História da Música, estou indo para o doutorado. Como posso te enviar minha dissertação?
Ah, pode me enviar pelo direct, mas antes disso escreve quero pra você estar junto comigo lá na minha live da Black Friday. Gente, eu vou precisar terminar por aqui. E se reunir e apreciar. Pois é, se você quer se entreter tocando, reunir, fazer essas reuniões em casa e quer tocar cada vez melhor, o Piano Fluente é pra você, de Barra Brahma é pra você. O mais importante é o seguinte, hoje a ideia dessa aula aqui foi te esclarecer por que é importante o contexto histórico. Ele é inegociável, porque sem o contexto histórico você vai tocar de forma leviana, vazia e superficial. Você não vai entrar no discurso. Você não vai ter como se soltar. Então, mais uma vez eu faço esse convite. Se você vê que isso é bom para você, se você quer estar comigo e ter acesso vitalício a esses meus 2 cursos, a hora é agora. Essa oferta não vai acontecer de novo. Vai acontecer só dia 11, do 11 às 20 horas. Então vai lá para você ter acesso a essa oferta e ficar comigo para sempre com você. Um beijo e amanhã tem live. Isso, escreve quero. Isso, quero, escreve quero para você receber o link. Amanhã a gente tem live no YouTube. Não sei ainda qual é o assunto da live, mas amanhã a gente tem live no YouTube e depois a gente tem live aqui de novo. Um beijo. Oi, Marlene, você estava ontem no YouTube. Vou deixar essa live aqui. Quero ou link na bio. Humberto Bulhos, Tati, Felipe. Isso, vai escrevendo quero, gente. Vocês estão na COP 30, maravilhosos, né? Que seja um sucesso. Então, escrevam quero. Então, eu estou lutando para ir para Fortaleza ano que vem com a minha orquestra, com a Academia Jovem Concertante. Vamos ver se eu consigo. Tá? Um beijo, Anitta. Um beijo para todas, para todos e até amanhã lá no YouTube. Escrevam quero ou quando terminar a live, vocês podem... acho que se você escrever quero ter o link, eu não sei se vai direto. Você tem que escrever quero só. Viu, Josélia? Tem que escrever só quero. Tá? Gente, eu acordo muito cedo pra estudar piano. Vocês não têm noção. Minha vida é muito intensa, então eu preciso fugir das pessoas, acordar bem cedo pra conseguir estudar piano. Um beijo enorme e até amanhã, tá bom? Lá no YouTube. Beijo.